Bom, agora nós vamos estudar sobre a escola de missões. Primeiro, missões, amor e sacrifício. É disso que se trata realmente a obra missionária. É sobre amor e é um amor que se prova por meio da entrega, por meio do sacrifício. Nós temos o amor que ele vem de Deus, né? Deus, Jesus Cristo ali, o maior missionário, né? Uma missão transcultural. Ele veio do céu até nós. Ele veio revelar a salvação, ele veio revelar o seu amor, e da mesma forma que ele deu o exemplo, ele nos enviou a fazer o mesmo, a levar o amor a outras pessoas, levar a proclamação do evangelho, a mensagem de salvação. Você percebe que aqui nós temos, já nesse slide, a demonstração de alguns livros. Nós temos este livro aqui, que é Concombas, um excelente livro, vem tratando sobre o nascer da igreja ali em uma tribo da África, no país de Gana. Está falando sobre os concombas. E a gente também tem um outro livro ali, o Totem da Paz, também um excelente livro. Neste exemplo de missões transculturais, eu trouxe a missão entre o povo indígena. Então, as missões transculturais nos tiram da nossa zona de conforto em si. Então, nós podemos entrar em um outro povo que fala uma outra língua, tem costumes muito diferentes dos nossos, a forma de se vestir é diferente, né? Os comportamentos, o que aquela cultura valoriza são coisas diferentes. Então, nós temos, no caso dos concombas aqui, uma cultura que era animista, né? Que adorava, né, aos seus ídolos ali, inclusive animais, né? Tinha como objetos sagrados animais, coisas materiais como plantas ou pedras, né, objetos sagrados. E ali era necessário a introdução, então, do evangelho, uma cultura nova que estava recebendo o evangelho pela primeira vez. E aqueles missionários tinham que aprender o idioma do povo para então poder trabalhar numa tradução de textos bíblicos e instruir aquele povo, ensinando eles, inclusive, a ler, a escrever no próprio idioma e ter essa capacidade de entender a Bíblia Sagrada, escrita no idioma deles. Então, a missão transcultural é de uma necessidade urgente, né? E é uma obra excelente para se fazer. Realmente é uma entrega, é uma doação de tudo que se tem, né? Uma doação completa. No caso do o Totem da Paz, que ele também vai falar sobre esses grupos indígenas, né? E ele vai falar sobre os grupos indígenas canibais. Ele cita a antiga Nova Guiné-Bissau, né? Antiga Nova Guiné. Então, ali ele vai trabalhar em tribos de pessoas totalmente distantes da nossa realidade. Então, nós estamos tratando de pessoas que a forma como eles se vestiam é totalmente diferente. Nós falamos de pessoas canibais, ou seja, que comiam outros seres humanos, né? E esses missionários, eles entram ali também sem conhecer o idioma, eles precisam entrar na tribo, ter convivência com essa tribo, aprender o idioma, depois traduzir trechos da Bíblia para esse idioma e ensinar o povo a ler na própria língua deles para que pudessem compreender os textos bíblicos. Nesse livro, Totem da Paz, nós temos um exemplo ali fantástico, fantástico. Então, os missionários, eles trazem um relato de que nessa tribo onde eles entraram para levar o evangelho, eles percebem que o que eles valorizam é, na verdade, o engano. A arte do engano, eles têm como uma arte, tá? Do engano. Então, quem engana melhor uma outra pessoa é tido como um grande herói. Quando eles conseguem pregar o evangelho no idioma do povo e eles falam sobre Jesus Cristo, o grande herói da história para eles não foi Jesus. Para aquele grupo de canibais, o grande herói da história foi Judas Iscariotes, porque esteve entre os 12, aprendeu com Jesus Cristo e por fim o traiu, recebendo um pagamento para isso. Quando eles contam, quando os missionários chegam nessa parte da história, o povo vibra. Eles querem ser como Judas Iscariotes, ou seja, eles querem trair alguém relevante, uma pessoa que estava fazendo bem para todos os outros, percebe? Então eles querem esse tipo de traição. E aí os missionários têm uma dificuldade para explicar que Judas não é o herói, Judas na verdade é um vilão na história. O herói na história é Jesus, que se entregou de forma voluntária pelos outros.
Então, a compaixão, o amor, a entrega voluntária, o doar-se pelos outros, isso não era valorizado na cultura deles. Mas ali dentro daquela cultura, os missionários também identificaram entre aspas, proto-evangelho, fecha aspas. Eles identificaram que havia algo que eles poderiam usar para falar sobre Deus. Eles descobrem que nessa tribo há uma história, um mito, uma lenda, em que uma vez, há muito tempo atrás, Deus andava com os homens. E ele se parecia com os seres humanos. Ele tinha um filho, era o filho camaleão de Deus. Esse filho camaleão é Deus, mas ele também toma uma forma humana. Então ele se parece com os homens, ele fala como os homens, tá? Então eles identificam isso e eles contam que o homem fez alguma coisa nesse passado distante que fez com que Deus se afastasse deles, mas Deus prometeu um dia enviar o seu filho camaleão para que pudesse vir paz. Esse filho seria como um totem da paz, um presente de paz, que faria novamente um elo de ligação entre Deus e os homens. Então tem essa história dentro ali do totem da paz, dentro dessa cultura, dentro da tribo, e os missionários vão utilizar justamente essa história, e eles vão apresentar agora Jesus como sendo esse filho camaleão de Deus, como sendo o totem da paz, essa ligação de Deus com os homens, aquele que veio em semelhança dos homens se entregar por nós para que a gente pudesse ter novamente a comunhão com Deus restabelecida. Então a gente percebe que em cada cultura tem sim algo que ligue ao evangelho, tem algo que pode ser usado. Deus não se deixa sem testemunho, né, em cultura nenhuma. Então essa missão transcultural exige preparação, exige um desprendimento, tem uma preparação psicológica, emocional e principalmente espiritual, né? Esse missionário precisa conhecer de antropologia, conhecer qual é a religião que ali permeia, né? O que é que essas pessoas creem, quais são os gestos que podem ser ofensivos, né? Então, uma missão transcultural envolve saber de tempero, conhecer a comida, o que eles comem, o que eles se alimentam, rejeitar um alimento ali, eles entendem como tudo bem, ou rejeitar o alimento é uma ofensa grande. Veja que a missão transcultural envolve muito preparo de um obreiro cristão. Então nós precisamos dessas escolas, escola de missões. A escola de missões nos prepara também para o evangelismo, para a evangelização urbana. Como evangelizar os grupos urbanos, né? Uma evangelização dentro da cidade, dentro de hospitais, dentro de empresas, dentro de hotéis. Será que é permitido? Nós fazemos uma evangelização em praias ou onde nós vamos evangelizar, forma de abordagem, tá? Evangelização no mundo digital. Como realizar essa obra de pregação no mundo digital, como atrair as pessoas, tá? Então tudo isso está dentro de uma escola de missões, conhecer a Bíblia. Quem vai para uma escola de missão é aquele que sente o amor de Deus derramado em seu coração para com as outras pessoas. Missões é uma obra de todos, de toda a igreja. Missões não está circunscrito a algumas poucas pessoas, né? Não há uma pessoa que é ali um missionário, né? Toda a igreja deveria ter esse cuidado e fazer a obra de missões. É uma ordenança para todos nós. Missões, nós sabemos, está no coração de Deus e deve estar também no coração da igreja. Deus ama tanto o mundo, tanto que se entregou pelo mundo. Tá? Então nós temos aqui o exemplo nessa imagem, missões, amor e sacrifício, temos ali a imagem do coração e também sangue acima, né? Então o amor de Deus, ele se prova por meio desse sacrifício, de ter entregado o seu único filho por nós. Missões transculturais vai envolver a igreja perseguida. Tá aqui uma foto aqui retirada do site da Portas Abertas, né? Eu te convido a conhecer este site, Portas Abertas. E lá diz que mais de 365 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado de sua identificação com Jesus Cristo. Tá? Então, a igreja perseguida. Veja o destaque aqui abaixo em negrito. De acordo com os dados da Lista Mundial da Perseguição em 2024, mais de 365 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição, né, por se identificarem com Jesus Cristo. Então há muita oposição, há muita perseguição no mundo. Na época das guerras, né, essas grandes guerras, nós temos missionários que entregam a vida para ir a esses países em guerra e pregar.
Então, há missionários que se deslocaram da nossa nação, do Brasil e de vários outros países do mundo e foram para a Ucrânia, porque está tendo uma guerra lá e é necessário que o evangelho chegue lá também. Então, há missionários que foram para a Rússia, missionários que estão na China, que persegue, a perseguidora, né? Missionários que estão lá na Coreia do Norte, missionários que estão indo para as regiões dominadas pelo islamismo radical, ultra radical. Então, são pessoas que já se entregaram, que realmente percebem que o viver é Cristo e o morrer é ganho, que não tem a sua vida como algo precioso, mas estão dispostos a se entregar como sacrifício vivo, sacrifício de expiação, né? Um sacrifício entregue a Deus pela obra de missões para levar o evangelho a outras nações, a outros seres, né? O nosso pastor presidente, José Luiz de Souza, várias vezes ele já disse que ele envia missionários sim, mas o foco do evangelismo aqui de nossa igreja, nosso ministério, é evangelismo nos lugares menos favorecidos. Então vamos para o sertão, né? Os sertões aqui do Brasil, entrar ali na Amazônia, nós enviamos para países com dificuldades, como regiões da África, assim, nós enviamos missionários para esses países que têm um ganho financeiro menor que o Brasil, tem uma população que precisa de mais recursos, que precisa de auxílio social também. Tá? Então, o nosso foco missionário está nessas regiões e nas regiões realmente perseguidas. Né? Mas nós precisamos de missionários que vão para todas as regiões do mundo. Todas as regiões. Então, aqueles que vão para essas regiões de perseguição, sim, regiões de fome, de nudez, de dificuldades financeiras, precisamos de muitos missionários lá, mas também precisamos de missionários que vão para as regiões ricas do mundo. Você vê que as regiões ricas, os países nórdicos do mundo, são os países com o maior índice de suicídio na atualidade. Precisamos de missionários para pregar o evangelho lá. Não é porque são países que têm mais condição financeira, onde a população desse país, a média deles, está acima da grande média mundial, né? Não quer dizer que porque eles têm muitos recursos financeiros, eles não precisem de Deus. Tá? Eles precisam de Deus e o nosso olhar como igreja tem que ser voltado de uma forma ampla para o ser humano. Então, os países nórdicos precisam de missionários, sim. A Suécia, a Suíça, a Irlanda precisam de missionários lá também. Nós precisamos enviar missionários para regiões como o Nordeste do Brasil, como a África, sim. Precisamos enviar missionários para a Ásia. Necessitamos enviar missionários para essas regiões onde o islamismo tem crescido, precisamos enviar missionários, mas também para os países mais abastados, onde o secularismo, o materialismo é tão prejudicial contra as ideologias religiosas anticristãs. Toda pessoa é uma alma, são almas humanas por quem Cristo se entregou. Nós precisamos de missionários tradutores, pessoas que se dediquem à tradução da Bíblia Sagrada. Né? A Bíblia é originalmente escrita em grego, escrita em hebraico, partes ali em aramaico, mas a Bíblia já sendo traduzida também, a Septuaginta para o grego, Septuaginta, né, para o grego, depois a Bíblia sendo traduzida para a versão do latim. Por fim, nós temos a Bíblia sendo traduzida para vários idiomas, mas hoje nós ainda temos muitos idiomas que não têm a Bíblia Sagrada. Precisamos de pessoas que se dediquem a essa tradução. A tradução da Bíblia Sagrada pode levar mais de 10 anos para ser concluída. Então, nós precisamos de pessoas que se dediquem a isso, de jovens que se apliquem a conhecer o idioma e então a poder traduzir a Bíblia para esse idioma, idiomas que ainda não possuem a Bíblia Sagrada. Essa é uma obra de missões. Por fim, nós estaremos estudando sobre a escola de músicas, tá? Essa educação musical que é tão essencial na obra do Senhor. A origem da música não é o planeta Terra, a origem da música não é o ser humano. Lá no livro de Jó, no capítulo 38, nós vemos Jó falando sobre os anjos que louvam a Deus. Lucas, capítulo 2, quando a boa nova do nascimento de Jesus Cristo é anunciada aos pastores, ali nas regiões da Judéia, que estão cuidando de seus rebanhos à noite, aparece também um coro angelical, uma multidão de anjos que vão louvar a Deus naquele momento. Então, a música no céu, música nas regiões celestiais. Salmo 148
vai dizer que os anjos louvam a Deus, mas todas as criaturas devem louvar a Deus também, devem louvar ao Criador. Então a música tem a sua origem espiritual, ela é nascida nas regiões espirituais. Por fim, o ser humano criado por Deus é um ser musical também, é um ser músico, né? É um ser que utiliza da música, que cria música, né? Tem as suas inspirações tanto pela natureza, tanto com respeito a isso, àquilo que é espiritual, a espiritualidade. Então, o ser humano vai compor músicas também. E nós devemos tratar da música para adorar a Deus e para levar a mensagem de Deus ao mundo, levar essa mensagem de amor. Então, a música é uma combinação de ritmo, harmonia e melodia, de maneira a produzir um som que seja agradável a ouvi-lo. Sendo assim, os animais irracionais não produzem música, eles produzem sons. O passarinho, ele está produzindo som. O ser humano produz música, porque nós combinamos ritmo, harmonia e melodia, né? Nós criamos ritmos diferentes, tá? Nós criamos, assim, música. Então, no sentido mais amplo, é a organização temporal de som e silêncio, as pausas. A música exige som e silêncio, né? No sentido restrito, é a arte de coordenar e transmitir efeitos sonoros, harmoniosos e esteticamente válidos, podendo ser transmitida através da voz ou de instrumentos musicais. A música, ela é utilizada na proclamação do evangelho. Eu trouxe aqui um exemplo de Lutero, na época da Reforma Protestante, em que o povo ainda não sabia ler, tinham que ser educados. Então, além das pregações, a música ela começa a ser usada para transmitir as verdades doutrinais. E o povo vai cantar as doutrinas e vai aprender através da música. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado com que tipo de música entra dentro de nossas igrejas, dentro de nossas casas. Que tipo de hino é esse aí? Está correto, biblicamente correto, teologicamente correto, bem embasado? Ou é apenas uma banda que tem ali um título gospel, mas que não adora a Deus de forma alguma? Nós vivemos um período em que há, abre aspas, hinos, fecha aspas, que são voltados apenas para o amor, né, para o sentimento amoroso. São hinos que deixam uma ideia dúbia. Não se sabe se está falando de um homem, de uma mulher, ou se está se falando de Deus. Está falando que ama quem nesse hino, né? Está se declarando para quem. É um hino de fato isso aí? Tá? Então nós temos que tomar cuidado com isso e utilizar para a proclamação do evangelho. Nós temos o exemplo da harpa cristã. Há uma teologia dentro da harpa cristã. A harpa cristã prega, a harpa cristã ela exalta a Deus e ela traz uma mensagem pentecostal. Então nós precisamos conhecer os hinos do nosso inário, cantar os hinos da harpa cristã nos nossos cultos, cantar e ensinar as nossas crianças, nossos adolescentes e jovens sobre os hinos da harpa cristã e a teologia presente nesses hinos. Sendo assim, nós precisamos de uma preparação de músicos para atuar nas igrejas, né? Então a igreja, ela também se volta para esse aspecto, né? Muitas congregações têm sim suas aulas de música também. Não quer dizer que toda igreja é obrigada a ter uma aula de música. Não quer dizer que toda igreja é obrigada a ter um curso ali teológico. Não, mas a igreja pode direcionar os seus membros para que estudem música, estudem teologia, é bom que se faça isso. Se a igreja pode ter essas áreas de ensino dentro de sua igreja, é bom que tenha isso, uma escola de missões, uma escola teológica para a preparação de obreiros, uma escola de músicas para a preparação dos músicos. Nós vemos na entrega do templo, lá em 2 Crônicas, no capítulo número de 5 a 7, que os levitas cantores, eles louvavam profetizando. Eles tocavam os instrumentos e eles profetizavam tocando seus instrumentos. Perceba como seria um culto, né, em que cada músico, no momento em que ele está tocando, fazendo seus acordes, as suas notas musicais, ele está profetizando com esse instrumento musical. O que aconteceria é o que acontecia quando Davi tangia a sua harpa e os espíritos malignos eram obrigados a deixar o rei Saul. Eles eram expulsos por causa daquela melodia, do ritmo, né? Por causa das notas, por causa da unção de Davi ao tocar aquele instrumento, a profecia proferida através da música. Eu faço uma indicação para você sobre um documentário. Pesquise sobre esse documentário, A Primeira Arte. Esse documentário é da Brasil Paralelo
e nesse documentário eles focam exatamente sobre a música, e ali você vai poder estudar de uma forma mais abrangente sobre a música em si, a ressonância, a dissonância da música, os ritmos, o que de verdade é música, né? E o que não é música, a degeneração da música nos nossos períodos odiernos modernos, tá? Deus te abençoe, em nome de Jesus.